Nessa noite eu quero começar com a primeira lição, se encontra em Gênesis capítulo 14, a lição se chama Visão Bíblica do Dízimo. Alguns vão ter algumas surpresas aqui nessa noite, e eu espero que a surpresa seja boa, né? Nós vamos começar aqui lendo a palavra do Senhor, Gênesis 14, 17. Posso ler? 17. Está aí na sua lição. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedor Laomer, e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Essa é a leitura, é o texto básico da nossa lição nessa noite. A Bíblia está nos mostrando que Abraão estava voltando de uma guerra, onde ele foi resgatar o seu primo Ló, que havia sido capturado, ele, seus bens, sua família, tudo que tinha, por um rei chamado Quedor Laomer. Difícil de falar, né? Ele era um rei, dominava 5 cidades e tinha um grande e poderoso exército. Só que aqui, Abrão, você vai ver que às vezes a gente confunde aqui a palavra Abrão com Abraão. Capítulo 14, Abrão era chamado de Abrão, não era Abraão. Só a partir do capítulo 17 é que Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Então, até lá, a gente vai estar falando Abrão. Se por acaso eu falar Abraão, é sem querer, tá bom, gente? E que isso fica assim registrado. Então, Abrão ficou sabendo que seu primo Ló havia sido capturado, estava cativo, sendo torturado. Ló estava sendo torturado lá por aquele outro rei, que havia levado sua família, todos os seus bens materiais, e Abraão pegou 318 homens, foi lá, venceu aquele rei, resgatou Ló, e trouxe ele de volta com todos os seus bens, a sua família, ou seja, foi um resgate total, e a ele ainda trouxe muito dos bens daquele rei que foi derrotado. A Bíblia diz que quando ele estava chegando, saiu para encontrar com ele Melquisedeque, o rei de Salém, e Abrão pegou o dízimo de tudo e entregou para Melquisedeque. Quem foi esse Melquisedeque? Melquisedeque foi um homem temente a Deus. Seu nome significava rei justo, rei de Salém, porque ele era o rei da paz. Ele era o sacerdote, chamado sacerdote do Deus Altíssimo. Era um tipo de Cristo. Sabe o que é tipo, né? São figuras do Antigo Testamento que se aproximam daquilo que lá no Novo Testamento Jesus estaria representando. Então Melquisedeque no sentido simbólico, ele era a prefiguração de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Então ele reconhecia que Deus era o Criador de todas as coisas, e ele ministrou ali sobre a vida de Abraão. Ponto 3, Melquisedeque era o aspecto terreno, ou seja, era a pré-existência daquilo que Jesus Cristo seria quando ele viesse na terra. Era uma figura. Ponto 4, Melquisedeque encontrou Abrão e o abençoou.
nós precisamos, assim, parar e entender o significado de algumas palavras na Bíblia. O que quer dizer essa palavra? Abençoar. Abençoar quer dizer liberar para prosperar. Naquele momento ali, Deus deu a Abrão inteligência e habilidades para prosperar e enriquecer. Vou repetir. Quando Melquisedeque recebeu o dízimo de Abrão, ele o abençoou em nome de El Elohim. Naquele momento ele estava liberando Abrão para prosperar e enriquecer. Quando você é liberado, abençoado para prosperar, e isso em todas as áreas, isso quer dizer que algo sobrenatural vai acontecer. Deus vai dar habilidades extraordinárias para uma pessoa que recebe essa bênção de Deus. Então, Melquisedeque o abençoou em nome de El Elohim, o Deus Altíssimo. Foi a primeira vez na Bíblia que o nome de Deus foi mencionado. E aqui, Abrão recebe uma nova revelação de quem é Deus. Nessa noite nós vamos trabalhar isso aqui, irmãos. Uma nova revelação de quem é Deus. Para quê? Porque foi a partir de uma revelação que Abrão começou um relacionamento com Deus. Se alguém que frequenta a igreja já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se não tiver uma revelação de quem é Deus, essa pessoa nunca vai conseguir ter um relacionamento com Deus como Ele deseja que a gente tenha. E foi isso aqui que fez toda a diferença na vida de Abraão. Aqui Abraão recebe essa nova revelação que vai levá-lo a um novo nível de relacionamento com Deus. Qual foi essa revelação? Que El Elyon, o Deus, o mais alto que existe, o poderoso, aquele que está acima de todas as coisas, o supremo, o forte dos fortes. Você sabe o que quer dizer forte dos fortes? Quem é que quis se igualar a Deus? Quem lembra? Isaías 14. Lúcifer, ele disse assim: eu vou subir às alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, ele quis subir, se exaltar e ser igual a Deus. O que Deus fez com ele? Foi lançado fora. Então, o forte dos fortes, Deus não é inigualável, é incomparável. Até Lúcifer, que quis se igualar a Deus, caiu por terra na hora. Então não existe ninguém que se compara à soberania, à supremacia de Deus. E Ele está no lugar mais elevado, mostrando que Ele está controlando, dominando sobre todas as coisas. E essa posição de Deus ninguém toma, essa é de Deus. É Ele que governa, Ele que faz cumprir tudo para que funcionar de acordo que o seu propósito funcione aqui na terra. Então essa foi a primeira revelação de Abrão, quando ele deu o dízimo. Ele teve, a partir daquele momento, ele começou a ter um novo relacionamento com Deus. O dia que a gente entender isso, que o Deus que nós servimos, Ele está sentado no mais alto e sublime trono, e Ele de lá comanda tudo, tudo está no controle dEle, nós vamos começar a conhecer a Deus, vamos parar de ter medo diante das situações contrárias. Quinto ponto, quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, ele começou ali um costume que já havia na época, mas a partir daquele dia Abraão começou um costume, e isso aqui 400 anos antes da lei que foi instituída por Moisés. Dar, o que era o dízimo? Dar a 10ª do produto da terra, dos despojos de guerra, aos sacerdotes e reis. Então esse costume era antigo, já havia, já acontecia, mas Abraão, a partir daquele momento, quando ele fez um compromisso com Deus, dando dízimo ao Senhor, ele começou ali um novo costume, que era para ser seguido por todos aqueles que são descendentes de Abraão.
Aqui vai ter uma coisa muito interessante. E eu queria que você dividisse esse próximo texto aí. Melquisedeque como autoridade. Chegou nesse versículo? Está aí, cadê? Melquisedeque, mais para frente. Nós estamos já no quinto ponto, lá embaixo. Melquisedeque era uma autoridade divinamente constituída por Deus. Ponto. Quem era Melquisedeque? Uma autoridade divinamente constituída por Deus. O que Melquisedeque fez? Aceitou os dízimos de Abraão. Ponto. Terceiro ponto importantíssimo nesse parágrafo. Ele evocou sobre Abraão as bênçãos divinas. Aí você tem que parar e falar, o que quer dizer essa palavra? Evocar. Evocar é chamar a existência, é chamar para fora aquilo que já existe. E ele chamou as bênçãos de Deus para que sejam derramadas sobre a vida de Abraão. Então, vamos repetir esse parágrafo aqui. Olha quanta coisa ele está dizendo. Uma autoridade divina, Melquisedeque, recebeu o dízimo e evocou, chamou à existência as bênçãos sobrenaturais de Deus, chamou para fora. Evocar é isso, é chamar para fora. O que quer dizer? Chamou do céu sobre a vida de Abraão. É isso que estamos vendo aqui agora. O que é o dízimo? Qual o propósito do dízimo? O dízimo, aqui eu vou dividir também em 3 propósitos. Eu quero que você vai dividindo aí na sua apostila. Primeiro propósito, o dízimo é parte do plano de Deus para que o seu grande projeto de anunciar quem é Deus sobre toda a terra. Primeiro propósito, o nome de Deus seja conhecido sobre toda a terra. É para isso que a gente dá o dízimo. Segundo propósito, é para que essa expressão da aliança que temos com Ele se manifeste. Aqui está falando de compromisso com Deus. Quem dá um dízimo a Deus está dizendo que tem uma parceria com Deus. Você tem um pacto. Quando você entrega o seu dízimo ao Senhor, ali você está fazendo um pacto, um compromisso com Deus. E nós vamos falar disso aqui mais na frente. O que é isso? Pacto é um compromisso entre 2 pessoas. Você vai ver mais à frente, eu vou te ensinar. O que é seu é meu, o que é meu é seu. E foi isso que aconteceu com Abraão, a partir daquele momento que ele começou a ser dizimista. Terceiro, é o método que Deus criou para derramar as suas bênçãos sobre o seu povo. Vou repetir. Primeira coisa, 3 propósitos o dízimo cumpre. Primeiro, anunciar a sua palavra sobre toda a terra. Segundo, fazer cumprir um compromisso do pacto. Quando você é dizimista, você está fazendo uma parceria com Deus através do seu dinheiro, não é só a vida financeira não, todas as áreas da sua vida, você está fazendo um compromisso, uma parceria. Terceiro ponto, é a maneira com que Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar sobre você ricas bênçãos. Eu citei aqui Malaquias 3:10. Aí você pensa assim, você está acostumado a ouvir levantar o dízimo, e você escuta muitas vezes assim, se você não dizimar, você está debaixo de maldição. Onde é que está isso? Está lá em Malaquias, capítulo 3, certo, irmãos? Quantos aqui já ouviram falar isso? Se você não dizimar, você está debaixo de maldição. Não é isso que você já aprendeu? Então eu vou te explicar uma coisa, vai lá, no finalzinho da lição, o último parágrafo da lição, vai lá, por favor, na sua apostila. Depois eu volto aqui. Todos acharam? Quem está aqui acompanhando? Põe lá para mim no finalzinho da lição. Mais tarde, o dízimo
foi exigido, olha aqui, mais tarde o dízimo foi exigido sob a lei por causa da dureza do coração do homem. Porque Malaquias escreveu: aquele que não dá o dízimo está roubando a Deus, aquele que não dizima e não oferta, rouba a Deus, está debaixo de maldição. Por que Malaquias escreveu isso? Porque você vai ver aí na sua lição, Levítico 27 e Deuteronômio 14, foi instituído por Moisés, o povo começar a trazer os dízimos para o templo, e isso se tornou uma lei, porque o coração do povo estava em qualquer outra coisa, menos em Deus. O povo esqueceu de Deus. Então foi instituído porque o povo estava de coração duro, e Deus não estava mais em primeiro lugar na vida deles, certo, irmãos? Aí, isso lá em Deuteronômio e em Levítico. Aí você vai acompanhando a Bíblia, a lei tem que ser obedecida. Chega em Malaquias, no capítulo 3, Deus fala: por que você rouba a Deus, quando você não dá o dízimo e oferta? Porque você estava quebrando a lei, o povo estava debaixo da lei. Naqueles dias, como mandamento, Malaquias estava exigindo do povo que se cumprisse o mandamento. Aí o que acontece? O povo deixou de dizimar, o povo deixou de ofertar, porque os sacerdotes não ensinavam mais. Malaquias, o profeta, veio e falou para eles: vocês estão sendo amaldiçoados, porque vocês estão quebrando uma lei de Deus. Malaquias termina, entramos aonde? Novo Testamento. Aí, Novo Testamento, toda a maldição foi cancelada, certo, irmãos? A lei não é mais para nós. Aí, qual é o texto básico de dízimo na Bíblia? Abraão. Abraão é o texto onde nós vamos aprender o verdadeiro sentido do dízimo. Hoje, quando você entrega o dízimo, você não está fazendo a uma igreja, você não está fazendo a uma denominação, a um ministério, a um homem, você está fazendo a Deus. Esse negócio de ministrar sobre dízimo e falar que se você não der, você vai estar debaixo de maldição, não vale para a igreja. Não vale para a igreja. Essa situação do dízimo com Abraão foi 400 anos antes da lei. Essa é a base nossa. Dá por amor, dá porque eu quero que a palavra de Deus, o nome de Deus seja glorificado em toda a terra. Então, quando eu disse que os dízimos abrem as janelas do céu, o sentido do dízimo é abrir mesmo a janela do céu e derramar bênção sobre a sua vida. Hoje, como foi com Abraão, entendeu, irmãos? Hoje o Cristo, o sumo sacerdote, ele é que recebe o seu dízimo quando você traz na casa do Senhor. Exatamente como Melquisedeque fez naquele dia, quando Abraão lhe entregou. O que Abraão fez? Ele apresentou o dízimo de Abraão a Deus e evocou as bênçãos sobre ele. Hoje é a mesma coisa. Pela sua autoridade, Cristo derrama bênção sobre a sua vida, assim como Melquisedeque derramou sobre Abraão. E as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Quantas promessas tem na Bíblia? Mais ou menos 450 promessas estão liberadas sobre a sua vida, por causa da sua fidelidade a Deus. Deus quer que você o conheça acima de tudo. Presta bem atenção. Deus, quando você traz o dízimo à casa dele, tudo que ele quer é um relacionamento com você. Naquele dia lá com Abraão, pela primeira vez, Abraão reconheceu quem falava com ele. Não mais como uma divindade desconhecida, que naquele tempo as pessoas ainda não conheciam o Deus único e verdadeiro.
como nós conhecemos. Nem Abraão, ele estava começando a caminhar com Deus, a conhecer a Deus. Então, a partir desse momento, Abraão teve a revelação do Deus único, fiel e verdadeiro, o Supremo, o Eu Elion, o mais alto de todos, e é esse que derrama bênção sobre a nossa vida. Abraão hoje representa a igreja. Hoje, Abraão representa a igreja, o corpo de Cristo. Nós temos que entender isso aqui na Bíblia. Queridos, nós fazemos muitas cerimônias, nós temos muitas atitudes que a gente nem entende por que nós estamos fazendo. Nós fazemos porque alguém manda fazer, mas a Bíblia explica tudo para nós. Então, Abraão hoje, o nosso Pai Celestial, representa o corpo de Cristo, porque hoje nós somos a descendência de Abraão pela fé. Nós somos a semente de Abraão, e todas as promessas que Deus fez a Abraão, é para você, é para mim, é para a nossa família, amém? Você vai ver aí Romanos 4,16, mas a promessa de Deus depende da fé, tudo depende da fé na palavra de Deus, e a fé vem de quê? Do conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus, amém? Qual é a vontade de Deus através do dízimo para a sua vida e para a minha hoje? Primeiro, Deus não pede o seu dízimo. Vou repetir. Deus não pede o seu dízimo, nem amaldiçoa quem não dá o dízimo. Tá bom, irmãos? Esse negócio está debaixo de maldição, quem não dizima, tem que acabar aqui agora, pelo conhecimento da verdade. O que é amaldiçoar? Amaldiçoa, a pessoa entra debaixo de maldição quando ela quebra um princípio bíblico, quando ela dá legalidade para demônios. Os demônios abrem, a desobediência à palavra faz abrir brechas para demônios agirem, mas não é Deus que amaldiçoa, são escolhas que nós fazemos. Eu pergunto para você, você quer estar debaixo da bênção de Deus, Deus cuidando da sua vida financeira, da sua casa, as suas finanças, ou você quer sozinho cuidar de tudo? Você não vai cuidar de tudo sozinho, alguém vai te ajudar a cuidar, e esse alguém não é Deus, mas são outro tipo de força espiritual. Então são escolhas que a gente faz. Então eu vou repetir, Deus não pede o seu dízimo. Fala para quem está do seu lado aí, Deus não pede o seu dízimo, Deus pede o seu coração. Ele quer que você se aproxime dele e tenha um relacionamento com ele, como Abraão passou a ter. Ele quer que você acredite no projeto dele, do reino de Deus na terra, e que você invista nele. Ele quer que você creia e invista. O que você vai fazer com o seu dízimo? Quando você traz aqui, o que vai acontecer? Você está investindo no reino de Deus, para que ele rompa, para que a palavra seja anunciada. Terceiro, as bênçãos serão liberadas por causa da sua fé e confiança em Deus. O dízimo faz isso. O que é o dízimo? É uma aliança, é um pacto que você está fazendo com Deus. Deus passa a ser o seu parceiro, Deus passa a ser o seu sócio na sua vida financeira e em todas as áreas da sua vida. Então a escolha é nossa. Se você administrar bem o que Deus tem colocado na sua vida, e concedendo, trazendo para Ele os 10%, saiba que Deus vai multiplicar isso na sua vida. Aí você pergunta assim, pastora, mas eu conheço pessoas que têm dizimado e não têm prosperado. Talvez essa pessoa que está dizimando e não prospera, é porque dizima com medo de ser amaldiçoado. Não conhece a palavra. Então hoje nós temos que mudar essa maneira nossa de pensar a respeito do dízimo. Olha aqui, qual foi a maneira que Abraão dizimou. Irmãos, isso aqui é de tamanha importância, mas é tão importante que eu vou falar para vocês agora. Olha o que está na lição. Abraão, quando ele dizimou, ele prestou uma honra a Deus.
Ele prestou, olha para mim aqui, ele prestou um tributo a Deus. Sabe o que é tributo? É um ato público que se faz para homenagear alguém que você quer honrar, alguém que você confia, alguém que você admira. Então, publicamente, a gente faz isso. Vou repetir. As pessoas gostam de esconder, né? Na hora de dar oferta, na hora de dar o dízimo, ninguém precisa saber que eu estou ofertando, nem dizimando. Queridos, o dízimo é para ser dado diante do público, não é para ser dado em secretaria, não. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia fala. Quando Abrão entregou o dízimo na presença do rei de Sodoma, leia aí, ele entregou na presença do povo e entregou na presença dos soldados e dos servos dele para testemunhar do compromisso, do pacto que ele tinha com Deus. Aí a gente quer fazer as coisas escondidinho. Ninguém precisa saber o tamanho do seu dízimo, ninguém precisa saber o tamanho da sua oferta. A Bíblia, nós temos estudado isso aqui, as obras mortas e obras vivas. Obra morta é tudo aquilo que você faz para mostrar para os outros que você está fazendo. Obra morta é tudo aquilo que você faz por vanglória, por egoísmo, para receber aplauso, para receber recompensa, para receber reconhecimento. Nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de honra a Deus. Dizimar na casa do Senhor tem que mudar a forma. Por isso as pessoas não valorizam o dízimo, não sabem a importância desse compromisso que a gente passa a ter com Deus e Deus passa a ter conosco. Quantos estão entendendo? Olha aí, nenhuma lei exigiu o dízimo, ninguém obrigou Abrão a dizimar. Ele fez por livre e espontânea vontade como um ato de adoração. Dizimar é um ato de adoração e reverência a Deus. Tem que ter testemunho, irmãos. Vocês estão lendo aí, depois você lê lá na Bíblia. Ele deu na frente de todo mundo. Então, quando você for dar o dízimo, isso aqui é minha opinião, pastor Salmo. Dízimo tem que ser uma cerimônia, tem que ser um momento do culto, assim, para a gente celebrar, para que todos vejam quem tem aliança com Deus, quem quer honrar a Deus. E aí as bênçãos de Deus, quando começarem a ser derramadas sobre a sua vida, as pessoas vão falar, eu testemunho, ele é fiel a Deus. Mas você tem que ser fiel, dá 10% daquilo que Deus tem te dado, amém? O exemplo de Abraão, aqui já é Abraão, porque nós vamos comentar sobre ele, que deu o dízimo a El Elyon. O que é El Elyon, irmãos? Primeiro nome de Deus na Bíblia, o mais alto, o mais sublime, o supremo, todo-poderoso. Esse exemplo de Abraão veio antes que a lei fosse proclamada, antes que Moisés mandasse o povo como uma ordem dizimar e ofertar. É a base para a entrega do nosso dízimo hoje, ponto. Diga para quem está aí do seu lado, essa é a base da entrega do nosso dízimo hoje, ponto. Não tem outra base bíblica. Cada um de nós mantém o seu relacionamento no qual ele se revela como o Altíssimo. Nós o reconhecemos, nós o honramos. Irmãos, a honra tem que aparecer. Você tem que honrar a Deus. Você acha que você colocando ele lá na secretaria, dá o seu dízimo lá bem escondidinho, você está honrando a Deus? Sim ou não? Está de acordo com a palavra? Nós podemos pensar em mudar esse costume, né, irmãos? Reconhecemos e honramos com nossas posses, e isso com o coração cheio de louvor e gratidão. Recomendação minha para você: se Deus for o teu sócio a partir de hoje, por que ele vai ser o seu sócio? Através do dízimo.
10% do que eu recebo eu levar e vou dar para Deus. Se ele for o seu sócio, comece a fazer grandes planos. Você já viu aqueles, o povo gosta de fazer 7 chaves para você prosperar, 8 não sei para você acontecer o quê. Eu vou dar uma chave para você prosperar. Seja dizimista. Se você for sócio de Deus, faça grandes planos. Por quê? Porque quando você é amigo de Deus, Ele vai te apresentar para os amigos dEle. Quem são os amigos dEle? São aqueles que estão, o grande e poderoso exército de Deus, celestial e na terra. Deus vai te apresentar para os amigos dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Fala, a partir de hoje, eu vou ter uma aliança com Deus, através do meu dízimo, em nome de Jesus, amém.